Band FM. Às vezes, a vida leva a gente para caminhos que a gente nunca poderia imaginar. As pessoas gostam muito de julgar porque é muito mais fácil simplesmente apontar uma situação do que tentar entender realmente o que se passa com o outro. Há alguns anos eu conheci a Rose e me encantei por ela. A história dela era muito parecida com a minha. Nós dois tínhamos mudado de estado em busca de oportunidades melhores. A diferença era que a Rose tinha deixado uma filha para que a mãe dela criasse enquanto ela tentava uma vida melhor. Mas quando as coisas se acertaram, a filha dela não quis vir morar com ela. Essa era uma ferida que a Rose carregava. Mas ela dizia que não podia voltar porque toda a família dependia do salário que ela ganhava. Todo o salário que ela mandava para eles. A Rose falava com muito carinho e muita saudade dessa filha. E eu percebia que ela se culpava muito. Principalmente porque a menina não queria saber dela. Acho que era uma mágoa que existia dos dois lados. Por conta disso, ela nunca quis, mesmo casada comigo, ter outro filho. E eu respeitei essa vontade dela. Nós passamos anos e anos vivendo só nós dois. E eu não posso reclamar, viu? Minha vida ao lado dessa mulher especial sempre foi maravilhosa. A Rose era uma mulher muito determinada, muito trabalhadora e também muito companheira. Mas infelizmente, quando ela estava só com 45 anos, ela descobriu que estava muito doente. Estava com aquela doença que a maioria de nós nem gosta de falar. E o pior, quando ela descobriu, já estava em estágio avançado. Pela previsão dos médicos, a minha mulher não ia ter mais nem 6 meses de vida. E foi muito difícil mesmo, acompanhar ela morrendo dia após dia. E de uma forma tão rápida, tudo tão inesperado. Era difícil acreditar. Eu só tinha a Rose ali. Ela era a minha mulher, a minha amiga, a minha companheira. Eu não tinha nenhuma família para desabafar, para dividir a dor, para me ajudar, nada. Então, vendo a Rose daquele jeito, eu percebi que a única coisa que faria ela partir em paz era o perdão da filha dela. E aí um dia, sem que ela soubesse, eu liguei para a filha dela. Caio? Que Caio? Olha, Rafaela, eu sei que você não me conhece, mas eu sou casado com sua mãe. Eu também sei que vocês têm os problemas de vocês, mas olha aqui. Eu tô te ligando porque ela tá precisando de você, viu? Eu acho que o senhor tá enganado. A minha mãe me abandonou quando eu tinha 2 anos. E aí demora anos pra ela me querer de volta. Eu realmente não tenho nada pra falar com ela, nada. Isso já faz muito tempo, Rafaela. Só me dá 5 minutos pra eu te contar o que tá acontecendo. Você vai entender. Ai, tá bom, vai, fala logo. Eu falei que entendia a mágoa da Rafaela, mas falei que a mãe dela sofria muito com isso e que tudo que ela tinha feito foi pensando no bem da família. E aí, eu contei. Contei que a Rose estava muito doente e que não teria muito tempo de vida. No começo da nossa conversa por telefone, a Rafaela estava irredutível, muito áspera, rude. Mas depois ela entendeu e foi até ficando mais calma, mais tranquila. Nós conversamos muito e eu consegui convencê-la de vir até nós para que ela se despedisse da mãe. Eu não contei nada disso para Rose, nada. Mas eu sabia que ela ia ficar muito feliz, ia ficar emocionada com a visita da filha. Afinal de contas, elas não se viam há mais de 20 anos.
2 dias depois desse meu telefonema, a Rafaela chegou. E como eu tinha previsto, o encontro das duas foi emocionante. Muito emocionante. Naquele momento, elas conseguiram deixar de lado o rancor, a mágoa, enfim. As duas se abraçaram e choraram muito. Muito. Foi um encontro importante. A Rafaela, inclusive, pediu perdão por ter demorado tanto tempo para aceitar ver a mãe. Ao mesmo tempo que foi um momento muito especial e muito bonito, foi também um momento triste. Porque mãe e filha estavam ali se reconciliando depois de tanto tempo, depois de mais de 20 anos. Mas aquilo só estava acontecendo porque em breve a Rose ia nos deixar. A Rafaela então ficou hospedada em casa. A princípio ela ia ficar só uma semana, mas acabou que a Rose pediu e ela foi ficando, morando com a gente. Pouco mais de 3 meses depois, a Rose partiu. A minha mulher nos deixou. A última coisa que ela me disse foi obrigada. Muito obrigada. Ela agradeceu por tudo que eu tinha feito por ela e me fez um pedido. Um único pedido. Um pedido especial. Ela me pediu para que eu cuidasse da Rafaela. Pediu para que eu cuidasse da filha dela. Porque realmente a Rafaela ficou acabada. Destruída mesmo. Acho até que mais do que eu. Bom, é isso, né, Caio? Acabou. Ai, meu Deus. Como eu me arrependo de não ter vindo antes, sabe? Sua mãe era uma mulher muito boa, muito especial, Rafa. Ela sabe que errou com você e ela também entendeu os seus motivos. Pode ter certeza que depois do encontro de vocês e desse tempo que você passou junto com ela, ela partiu em paz. Sinto tanto, sabe, Caio? Eu sinto de verdade. Se não fosse muito ruim pra você, eu queria te pedir pra ficar por aqui mais um tempo. Eu não vou conseguir voltar agora, sabe? Eu queria ficar nessa casa por mais tempo. Sei lá, eu acho que vai me fazer bem ficar onde a minha mãe viveu todos esses anos. Era uma situação meio estranha. Mas a Rafa era uma pessoa boa. E naqueles últimos 3 meses a gente tinha se ligado muito. Ela tinha me ajudado bastante nos cuidados com a Rose. E também com tudo, com a casa, com as coisas todas. E aí, pra ser sincero, eu também não queria ficar sozinho. Como eu disse antes, eu não tinha mais ninguém, assim, de família, por perto, sabe? E além de tudo, a Rose tinha feito um pedido. A Rose me pediu pra eu cuidar dela. A gente não tinha ainda tanta intimidade, mas dava pra ela ficar assim, por que não? O que eu posso dizer é que aqueles dias ali, na companhia dela, aqueles dias eu fiquei triste, lógico. A situação, enfim, era muito triste. Pra Rafa não era diferente. O que aconteceu é que ali, nós dois nos ajudávamos. Ela cuidava muito bem da casa enquanto eu trabalhava e ainda ficava comigo conversando quando eu voltava. Só depois que a Rose faleceu é que a gente passou a se conhecer melhor. Nós falamos sobre os anos em que ela passou sem falar com a mãe. Ela se abriu comigo e eu entendi o lado dela. A Rafa também disse que estava pensando em não voltar mais para a cidade dela e assim como fez a Rose, ela queria tentar a vida onde a gente morava. A gente foi amadurecendo essa ideia e eu incentivei. Ela era nova, esforçada, inteligente e não parecia ter medo de trabalho. Eu ainda fiquei de ver se conseguia lá na fábrica onde eu trabalhava algum serviço para ela. Enquanto isso, ela ia cuidando da casa.
Às vezes ela pedia desculpas e perguntava se estava sendo um peso para mim ter ela por ali, mas nada. Eu já tinha me acostumado com a Rafa e gostava da presença dela. Depois de mais de um mês, eu consegui para ela um trabalho de copeira. Não era nada demais, mas quando eu cheguei contando a novidade, precisa ver como a menina ficou. Ela encheu os olhos de lágrimas e me deu um abraço. Ela estava muito feliz, a gente comemorou muito aquele dia e acho que foi a primeira vez que nós dois rimos de verdade depois de ter perdido a Rose. Ai, eu nem sei como te agradecer, sabia, Caio? É sério mesmo, o que você fez por mim, fez e faz, né? Imagina, não precisa agradecer, você sabe, eu prometi pra sua mãe que eu ia cuidar de você. Olha, eu prometo, viu, que assim que eu conseguir juntar um dinheirinho, eu vou arrumar um canto pra eu ficar. E aí eu vou te deixar em paz. Olha, Rafa, não precisa sair. Essa casa já é sua também. É que eu sinto que eu atrapalho aqui. Você é um homem viúvo, você tem a sua vida, né? Você não atrapalha em nada. Tô falando sério, já falei isso pra você. Eu gosto muito da sua companhia. Eu gosto muito de ter você aqui. E eu confesso que eu também gosto muito de você. Digo, de morar aqui com você. De repente a gente se olhou e eu senti um arrepio nas costas. Um arrepio. Eu nunca tinha sentido aquilo com a Rafa. Mas eu percebi que talvez ter uma mulher bonita como ela dentro de casa, talvez não fosse tão simples. A gente não falou nada naquele dia. Nada sobre aquela troca de olhares. A gente não comentou, a gente não tocou no assunto. Mas nós dois sabíamos. Tinha acontecido alguma coisa diferente entre nós. Enfim, ela logo começou no trabalho e foi uma fase muito boa. A Rafa estava muito feliz, muito grata a mim e eu estava contente por poder ajudar. Todo dia a gente jantava junto, conversando sobre o nosso dia. E cada vez mais, nós fomos ficando mais próximos um do outro. Afinal de contas, eu morava com ela, eu ia pro serviço com ela, eu voltava do serviço com ela, jantava com ela, assistia televisão com ela. Fora as coisas da casa. A gente fazia compra, a gente arrumava tudo junto, lavava louça, limpava. A Rafa passou a ser a minha companheira e eu via muita coisa da mãe dela nela, sabe? Eu via muita coisa da Rose. Elas eram muito parecidas. E aí, com essa proximidade toda, com a gente se dando tão bem, quando eu dei por mim, eu tava com outros sentimentos em relação a ela. Demorou até pra eu admitir isso. Você sabe, olha, era uma situação muito difícil e diferente. E eu, no começo, lutei mesmo contra esse sentimento, eu juro. Mas eu posso dizer uma coisa: a gente não escolhe. Quem nunca passou por isso não entende. Quem nunca passou por uma situação como essa nunca vai entender. Aquela coisa de tanta gente no mundo, tantas pessoas, por que você foi escolher justamente essa? Quem nunca passou por isso não entende. Mas a gente não escolhe. A gente não escolhe, tô falando pra você. Se eu soubesse que ia acabar me apaixonando por ela, eu não teria deixado ela ficar, eu juro pra você. Mas era tarde demais. A Rafa me conquistou de uma forma avassaladora. Eu me sentia atormentado por ela. Eu ia deitar e ficava pensando nela, pensando no que eu ia fazer, no que fazer da minha vida, pensando no que a Rose estaria pensando de mim, de onde ela estivesse. E olha, eu tentava disfarçar, eu não falava nada a respeito, mas é o tipo de coisa que não dá pra esconder por muito tempo. E quer saber? No fundo, eu poderia estar enganado, mas no fundo eu achava que a Rafa também estava gostando de mim. Nessa fase, eu tentava, sabe, entender tudo o que estava acontecendo. Eu tentava pensar se não era coisa só da minha cabeça.
Durante algum tempo eu tentei guardar esse sentimento dentro de mim. Eu até negava um pouco, recusava aceitar. Mas chegou uma hora que eu não consegui mais. Um dia, em casa, junto com a Rafa, eu criei coragem e comecei a falar. Eu sabia que eu podia me arrepender, mas eu falei. Abri o meu coração e disse que estava apaixonado por ela. Foi uma conversa longa. A Rafa começou a chorar e falou que também me amava, mas que isso não podia acontecer. Ela falou que não era certo e que a gente não podia. Eu entendia aquilo. Eu também tinha minhas dúvidas, mas eu não podia concordar. Nós éramos duas pessoas adultas, livres, desimpedidas. Duas pessoas que se amavam. Ao mesmo tempo que ela chorava e dizia que gostava de mim, ela falava que estava confusa, que Deus não ia abençoar uma coisa dessas. E eu retrucava, dizendo que foi o próprio Deus que colocou a gente um no caminho do outro. A gente chorou muito junto, muito. Chegou uma hora, ela me abraçou forte. E aí acabou acontecendo da gente se beijar. Eu nunca tinha sentido aquilo, nunca. Aquela intensidade, aquela ansiedade, mas a Rafa logo se afastou e disse que não podia, que aquilo não era certo. Olha, eu não sei se a gente se apaixonou por carência, por destino ou por convivência, mas a gente se apaixonou. Isso não dá pra negar. Eu amo a Rafaela. Meu Deus, como eu amo, como mulher. E ela também me ama. Mas ela sempre diz que não tá pronta pra isso. Diz que não concorda em viver esse amor. E apesar da gente querer ficar um com o outro, ela continua se segurando. É difícil, viu? Porque a gente vive na mesma casa. Mas ela já avisou que vai sair de lá, assim que der. Não é o que eu quero, nem o que ela quer, eu sei. Mas ela não consegue acreditar que nós podemos ficar juntos, sim. Ela não consegue. Já conversamos uma dezena de vezes. É por isso que eu tô aqui escrevendo a minha história pra Band FM, pro Quem Ama Não Esquece. Talvez algumas pessoas vão me julgar e não vão achar certo, mas eu queria abrir meu coração, eu queria abrir de verdade a minha história, a minha vida e dizer que enquanto eu estive com a Rose, eu fui um homem leal, eu fui fiel a ela e nesse momento ela partiu e quis Deus que eu me apaixonasse pela filha dela. Olha, pode não ser uma coisa, e não é uma coisa comum, mas que mal há nisso? Eu sou um homem bom, eu tenho sentimentos verdadeiros por ela. Que mal tem isso? Que mal tem eu ter sido casado com a mãe dela? Isso não pode ser um impeditivo para eu ficar com a Rafa. Não pode. Eu quero que você me ajude a dizer isso para ela. Você que ouve a minha história, me ajude. Ajude um homem apaixonado que não deseja o mal de ninguém. Um homem que só quer ser feliz ao lado de quem ama. Eu só tenho amor no meu coração. Só amor. Um amor intenso, verdadeiro e inocente até. Eu só quero o bem da Rafa. E eu sei que ela também quer ficar do meu lado. Ela já falou isso. Meu Deus, como eu queria que ela se convencesse que a gente pode sim ficar junto. A gente pode sim viver a nossa história de amor.